dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Romanos, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Esse o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria destacar 3 coisas nesse texto. Esse texto é maravilhoso, esse texto já falou demais comigo durante todos esses dias. Esse texto foi um dos temas, né, da minha pregação na igreja no domingo à noite. E realmente o Espírito Santo de Deus tem falado comigo muito forte através desse texto. Coisas sérias, coisas que nós precisamos pensar, refletir e posicionar, principalmente, né? Porque é muito sério o que o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto. Primeira coisa que eu quero destacar é que ele fala o seguinte, que quem vive segundo a carne tem a mentalidade voltada para a carne e vive de acordo com ela, e não obedece o Espírito de Deus, porque ele anda na carne, ele obedece à carne. Então olha o que ele fala, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mentalidade voltada para o que o Espírito deseja. Então quando você vive querendo fazer a vontade da sua carne, os seus desejos é porque você está dominado pela carne e não pelo Espírito Santo de Deus. Você não é guiado pelo Espírito. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que fala é que a pessoa que vive desta forma, ela está fazendo o quê? Ela está caminhando para a morte. Ela tem uma mentalidade que é inimiga de Deus. Inimiga de Deus. Como que a pessoa pode ter uma mentalidade inimiga de Deus? Você já imaginou você ser inimigo de Deus? Daquilo que Deus quer para você, daquilo que Deus fala? É isso que fala aqui. Que a pessoa que anda com a mentalidade da carne, ele caminha para a morte. Porque a mentalidade do Espírito é vida e paz. E a mentalidade da carne é morte. Então é por isso que a gente percebe que muitas pessoas estão mortos mesmo, vivem como se fossem zumbis, né? Sem razão de viver. Muitos querem morrer, muitos suicidam, muitos vivem em depressões, sem nenhuma alegria. As pessoas andam atormentadas pela tristeza, pelo ódio, pelos demônios, e, enfim, essas pessoas não têm paz. A falta de paz fala de tormento, de ansiedade, de angústia, de tristeza. E é isso que as pessoas vivem, eternas tristezas, né? Totalmente atormentadas, sem paz, buscando alguma coisa para se alegrar. Muitas vezes a bebida, a droga, o sexo ou qualquer outra coisa, porque elas não têm vida, elas não têm paz. E é isso que está falando aqui. Sabe por que elas não têm paz? Porque elas se tornam inimigas de Deus. Se elas são inimigas de Deus e Deus é o Deus da paz, Ele é o príncipe da paz, como essa pessoa vai ter paz? Se ela é inimiga de Deus, que é Ele quem traz a paz. E aqui diz o seguinte, né? Que a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Não é submisso a Deus, não submete à sua lei. Então não vai ter paz mesmo não, porque quem tem paz é aquele que obedece e submete à lei do Senhor, porque é exatamente nessa obediência à lei, caminhando dentro da lei, que nós vamos ter a paz. Por quê? Porque essa lei, que a gente às vezes tem uma impressão errada de que é algo que nos oprime, pelo contrário, nos protege e nos traz alegria, né? Porque ela vai nos conduzir ao caminho correto. Ela nos indica o que está certo e o que está errado, né? E Deus nos dá o poder para vencer o pecado, para caminhar, né, de forma vitoriosa. Esse é um ponto. E o outro ponto que eu quero destacar aqui é que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus.
Se você está dominado pela carne, você não está agradando a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Aquele que tem Cristo, que já é convertido, ou que já pelo menos tem Jesus como Salvador, aqui fala que você não está sob o domínio da carne, ou pelo menos não deveria estar, não é? Porque fala aqui, mais do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, você tem que andar no Espírito e não na carne. Respondendo na carne, fazendo o que sua carne quer, os desejos da sua carne, dando vazão para sua carne. Se o Espírito de Deus habita em você, e aqui é bem claro, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isso é que é o mais sério, né? Se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo. Então, a quem você pertence? Queria que você pensasse dessas coisas, isso é muito sério. Às vezes as pessoas são carnais, a gente fala crentes carnais, né, almáticos, e acha que isso é normal e vai a vida inteira nessa vida aí. Muitas vezes a pessoa não tem nem salvação, né? Está caminhando direto para o inferno. Isso é muito sério, porque a palavra de Deus diz. Depois você lê melhor esse texto e reflita melhor sobre ele, peça o Espírito Santo de Deus para te mostrar a quem você serve. Se você serve a carne ou se você serve ao Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus abençoe a nossa pátria, Deus abençoe o Brasil. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.